Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia, tudo bem? Hoje é domingo, dia 16 de outubro, e nós estamos começando uma nova semana. Ontem, no Santo Sábado, nós já começamos a nova lição dessa semana, mas hoje, com o início da nova semana, nós vamos para a lição de domingo aqui, não é? E o título dessa lição é Verei a Deus. Bom, vamos orar e pedir a Deus que se faça presente conosco, que Ele continue nos ensinando, que Ele continue nos orientando? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade em nos conceder mais um dia de vida e te agradecemos, Senhor, também pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nesse momento, gostaríamos de suplicar o perdão dos nossos pecados, a transformação do nosso coração e o esclarecimento do Espírito Santo, a instrução do Espírito Santo, para que Ele venha nos ensinar aquilo que está escrito na Tua Palavra, aquilo que nós precisamos entender que é tão importante para os dias que estamos vivendo. Senhor, seja o nosso professor nesse momento e guie esse estudo. Nós suplicamos humildemente e também te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição começa trazendo uma tarefa para nós aqui. Leia Jó, capítulo 19, do verso 25 até o 27, e compare com João, capítulo 1, verso 18, e primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 16. Quando e em que circunstâncias Jó esperava ver a Deus? Então, olha só a pergunta. Quando e em que circunstâncias Jó esperava ver a Deus? Vamos ler primeiro Jó aqui. Jó, capítulo 19, do verso 25 até o 27. Na minha Bíblia está escrito assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Que passagem bonita, não é, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? E quando Jó esperava, então, ver a Deus? Está falando aqui. O Redentor, por fim, se levantaria sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, olha só, em minha carne verei a Deus. Jó não estava esperando ver a Deus como um espírito desencarnado, porque ele sabia que isso não acontecia. E só para dar uma complementada, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, existem outros textos no livro de Jó que falam sobre esse assunto. Veja só o que está escrito no capítulo 14 do livro de Jó, a partir do verso 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Viram só, meus queridos irmãos e queridas irmãs? O homem não será despertado do seu sono enquanto existirem os céus. E quando que os céus vão deixar de existir? Na volta de Cristo. Porque depois da volta de Jesus serão feitos novos céus e nova terra. Viram como Jó acreditava na ressurreição no último dia, lá na volta de Jesus? Pelo menos eu entendo isso a partir desses textos. Agora vamos continuar lendo aqui a nossa lição. Vamos para João, capítulo 1, verso 18. João, capítulo 1, verso 18. Onde está escrito o seguinte para nós: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Olha só essa declaração de João, hein? Ninguém jamais viu a Deus. Se existe alguma coisa de
alma desencarnada do corpo e que morre e vai para o céu, alguém já teria visto a Deus. Mas vejam só a afirmação de João. Não, ninguém viu a Deus. Vamos agora para 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 16. Está escrito assim: O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Aqui, Paulo está falando sobre Deus, o Pai. E ele está falando o quê? O único que possui imortalidade. Querido irmão, querida irmã, se nós possuíssemos dentro de nós uma alma imortal, então todos nós possuiríamos imortalidade. Foi essa a mentira que Satanás contou para Eva, não é? Certamente não morrerás. Mas aqui a palavra de Deus é clara. O único que possui imortalidade é Deus. Bom, vamos continuar aqui os comentários da lição? Vejam só. A vida não é justa. Observamos isso especialmente quando vemos o bom sofrendo e o injusto prosperando. Ou seja, quando a pessoa boa sofre e a pessoa injusta, ela prospera. Você pode ler depois aí na sua Bíblia, Salmos capítulo 73, do verso 12 até o 17, Malaquias capítulo 3, do verso 14 até o 18. E a lição continua aqui. Por exemplo, Jó era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. É o que está escrito ali em Jó capítulo 1, verso 1. Mesmo assim, Deus permitiu que Satanás o afligisse de várias maneiras. No aspecto físico, seu corpo foi devastado por uma doença dolorosa, como está escrito ali em Jó capítulo 2, do verso 1 até o verso 8. No aspecto material, ele perdeu seus rebanhos, como está escrito ali em Jó capítulo 1, do verso 13 até o 17. No tocante à sua família e aos de sua casa, perdeu alguns de seus servos e até mesmo os próprios filhos, como está escrito ali em Jó capítulo 1, verso 16 e verso 18. E no aspecto emocional, estava cercado de amigos que o acusavam de ser um pecador impenitente, que merecia o que estava enfrentando. Vejam só que dificuldade, hein, meu querido irmão, minha querida irmã, que sofrimento esse homem passou. Depois confiram lá na Bíblia de vocês, Jó capítulo 4, do verso 1 ao 5, verso 27, capítulo 8, do verso 1 até o 22, capítulo 11, do verso 1 até o 20, né? E existem outros textos ainda. A sua própria esposa declarou: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó capítulo 2, verso 9. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, que sofrimento, que provação. E a lição continua dizendo: Jó não sabia que havia se tornado o epicentro de uma luta cósmica entre Deus e Satanás. Afligido por essa luta, lamentou o próprio nascimento e desejou nunca ter nascido, como está escrito ali em Jó capítulo 3, do verso 1 até o 26. No entanto, expressou sua fidelidade incondicional a Deus. Ele disse: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, verso 15. Que declaração, hein? Mesmo imaginando que sua vida teria fim, ele manteve a certeza de que a morte não teria a palavra final. Com forte convicção, afirmou que, embora morresse, seu Redentor um dia se levantaria e ele veria a Deus em sua carne. Jó capítulo 19, do verso 25 até o 27, que nós lemos. Este é um vislumbre inequívoco da ressurreição, diz aqui o comentário bíblico adventista do sétimo dia,
volume 3, comentando sobre esse texto de Jó. Que esperança gloriosa em meio a uma tragédia dessa! Cercado pela doença e dor, pelo colapso econômico, pela reprovação social e pelo abalo emocional, Jó ainda podia ansiar pelo dia em que ressuscitaria dos mortos e contemplaria seu amado Redentor. Na verdade, sua declaração sobre a ressurreição estava repleta da mesma certeza com que, séculos mais tarde, Marta disse a Jesus: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. João capítulo 11, verso 24. Jó, como Marta, teve que reivindicar essa promessa pela fé. Embora diferentemente de Jó, Marta logo tenha recebido poderosa providência empírica de sua crença. Sobre que episódio é esse, de Marta e Jesus? É o episódio que está escrito ali em João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão de Marta, amigo de Jesus. Jesus estava longe deles, Estava em uma outra região. Lázaro adoece. As irmãs de Jesus pedem para chamá-lo. Jesus ele ainda demora para chegar. Quando ele chega lá, Lázaro já está morto há 4 dias. E aí ele começa então a dialogar com Marta. E aí Marta ela expressa essa fé. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Porque Jesus havia falado para ela, teu irmão há de ressurgir. Então ela diz, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então ela esperava isso. Só que Cristo, ele tinha um plano. E ele iria ressuscitar Lázaro naquele mesmo momento, não é? Naquela mesma situação. Então, ele toma rumo ali para o sepulcro, E ele vai e ele ressuscita Lázaro. Que maravilha! O mesmo que tem poder para ressuscitar uma pessoa naquela época, tem poder para ressuscitar toda a humanidade, meu querido irmão, minha querida irmã. E não faz diferença o fato de Lázaro ter morrido há 4 dias ou de alguém ter morrido há 1000 anos, há 2000 anos. Deus tem o mesmo poder para ressuscitar as pessoas. E quando Cristo voltar, aqueles que creram nele, aqueles que foram fiéis, ele os ressuscitará no último dia, na volta de Cristo. Amém? E a lição finaliza com uma pergunta. Como podemos aprender a confiar em Deus, mesmo em meio às injustiças da vida? Querido irmão, querida irmã, enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos sujeitos a essas injustiças. Mas as promessas preciosas da palavra de Deus, que nos ajudam nesta vida, também nos falam de um futuro com esperança, de um futuro sem sofrimento, sem morte, sem dor e sem qualquer uma dessas injustiças, em um lugar que Deus está preparando para cada um de nós, que Cristo está preparando e que Ele voltará e nos levará para esse lugar. E nós precisamos acreditar nisso. E enquanto estamos aqui, que possamos fazer a nossa parte. Pregar essa mensagem para as outras pessoas, falar do amor de Deus, amar os nossos inimigos e os nossos amigos, não é? Aquilo que Cristo pediu para nós e cumprir a missão que Ele nos deu. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.